Aprenda Board View, parte 1, Introdução Técnica. Introdução. Olá, meu amigo técnico. Neste material, vou me esforçar em ser o mais direto ao ponto o possível e, ao mesmo tempo, me esforçarei em trazer o máximo de informação útil para você. Board View é um recurso, uma ferramenta importantíssima que todo técnico em reparos de placas tem que ter. O Board View ajuda muito o nosso serviço técnico. Dependendo da placa, poderemos encontrar o Board View dela, ou somente o datasheet, que é outro recurso que podemos usar. E dependendo da placa, poderemos conseguir o Board View e o datasheet, ou nenhum dos dois. Isso é comum de acontecer. Ou seja, nem toda placa terá o Board View e às vezes nem o datasheet. Quando isso acontece, o técnico vai ter que usar sua expertise e experiência para realizar o reparo dessa placa sem esses recursos. E no final desse curso, vou apresentar algumas das melhores opções para você ter acesso a milhares de Board Views e datasheets. Vou apresentar uma forma grátis e uma opção paga. Só essa dica já paga esse treinamento, principalmente se você trabalha muito com reparo de placas, ou esteja com dificuldade de conseguir um Board View ou datasheet específico. Quem é técnico aí sabe como essa informação vale ouro. Board View e datasheet atualmente é vendido na internet. E se for um Board View ou um datasheet difícil de encontrar, o pessoal costuma vender ele separadamente. Portanto, ter informações de onde conseguir isso gratuitamente é fundamental para estudantes e técnicos. E o que é Board View? Já quero deixar claro, e isso serve para quem está começando agora. Board View e datasheet são coisas diferentes. São dois recursos que temos para trabalhar com recuperação de placas. O datasheet, ou diagrama elétrico, não é o foco aqui. Esse curso é sobre Board View. E o que é Board View? Board View é um termo usado na área de reparo de dispositivos eletrônicos, como placas-mãe, seja de computadores ou notebooks, smartphones, tablets, entre outros. Refere-se a um arquivo que contém um diagrama esquemático da placa e informações técnicas detalhadas sobre os componentes eletrônicos presentes nela. Mas Silvio Ferreira, é igual a um datasheet? Não, meu amigo. Eu disse que ele contém um diagrama esquemático porque é um diagrama sim, mas não da forma que os datasheets que vocês baixam em formato PDF com todas aquelas informações de todo o esquema elétrico. O Board View é um desenho da placa com os respectivos componentes em seus devidos lugares, exatamente como está na placa real. Exatamente por isso eu disse que ele é um diagrama esquemático. Isso porque ele é um tipo de diagrama. Mas é muito diferente do datasheet que você baixa em formato PDF. Isso porque nele, no datasheet, os componentes não estão exatamente como estão na placa. Quem conhece minimamente sobre datasheet sabe do que estou falando. O Board View é uma ferramenta importante para técnicos de reparo, pois fornece um guia visual e detalhado da placa-mãe, mostrando a localização dos componentes, trilhas, conexões e outras informações relevantes. É especialmente útil durante o processo de diagnóstico e
reparo de problemas em placas, permitindo que o técnico localize e teste os componentes específicos. Os arquivos board view podem ser visualizados usando softwares especializados que permitem a visualização e navegação pelo diagrama da placa em diferentes níveis de detalhes. Esses softwares também podem permitir anotações, medições e outras funcionalidades úteis durante o processo de reparo. Obviamente, cada software tem seus conjuntos de funções. É importante mencionar que os board views são específicos para cada modelo de placa e nem todas as placas têm board views disponíveis publicamente. Em muitos casos, os board views são compartilhados entre técnicos e comunidades de reparo como recursos colaborativos. Quando vou precisar? Além de tudo que acabei de falar, você vai usar o board view em algumas situações bem distintas. Entre elas, vou citar a mais comum, acredito eu. Onde a placa não possui serigrafia. Placa sem serigrafia não tem a identificação de cada componente. Não é identificado o que é um indutor, uma bobina, um capacitor e por aí vai. Com o board view podemos identificar todos os componentes, tensões e sinais, por exemplo. Isso facilita o reparo e troca de componentes. Tem diferença entre board view e board viewer? Amigos, vou esclarecer isso aqui de acordo com o meu conhecimento pessoal, ok? Eu já recebi essa pergunta algumas vezes, pois os dois termos são usados. Na minha concepção, sim, há diferença entre board view e board viewer. Eu estou fazendo questão de pronunciar esse ER no final, ok? Board view e board viewer. Vou pontuar isso aqui segundo o meu entendimento. Board view refere-se aos arquivos que contêm o layout esquemático e informações técnicas de uma placa de circuito, como uma placa-mãe ou uma placa de vídeo. Esses arquivos geralmente têm extensões como ASC, BDV, BRD, BV, CAD, CST, GR, F2B, FAZ, FZ e TVW. Eles são usados por técnicos e engenheiros para analisar e reparar placas de circuitos. Board Viewer, com R no final, é um software específico projetado para abrir e visualizar arquivos Board View. Graças ao programa, os usuários podem navegar pelo layout da placa, identificar componentes, traçar conexões e realizar análises mais detalhadas. Um Board Viewer fornece uma interface gráfica amigável para facilitar a visualização e o uso dos arquivos de Board View. Em resumo, o Board View é um arquivo que contém as informações técnicas e o layout da placa de circuito, enquanto o Board Viewer é o software usado para abrir e visualizar esses arquivos. O Board Viewer é necessário para acessar e interpretar as informações contidas no Board View. Programas leitores de Board View. Existem vários programas leitores de Board View disponíveis que podem ser usados para visualizar os arquivos Board View. Não vou listar aqui várias das opções, pois vamos focar somente em um específico e que abre praticamente todos os tipos de arquivos de Board View. Isso facilita o estudo, mas
Existem muitas opções, inclusive alguns abrem somente um tipo de arquivo. Por exemplo, um visualizador Asus Board que abre somente Board View com a extensão ASC. Isso já se torna uma limitação. Neste curso vamos estudar especificamente um programa leitor de Board View chamado Board Viewer. Ele é um programa bem popular no meio técnico e é o que abre praticamente todos os tipos de arquivos, tais como ASC, BDV, BRD, BV, CAD, CST, GR, F2B, FAZ, FZ e TVW. Como fazer o download do leitor de Board View? Vamos lá, meu amigo, passo a passo. Para fazer o download do Board Viewer, basta acessar este endereço eletrônico: http://boardviewer.net. E de cara teremos acesso a esta página aqui. A página é em inglês. Bem no topo há algumas informações bem relevantes. Vou traduzir isso aqui para você. Temos aqui o que é Board Viewer. Board View é um tipo de arquivo que contém informações sobre placas de circuito impresso, seus componentes, sinais usados, pontos de testes e muito mais. Esses arquivos podem ter as seguintes extensões: ASC, BDV, BRD, BV, CAD, CST, GR, F2B, FZ e outros. Normalmente, diferentes fabricantes usam seus próprios formatos de Board View, o que dificulta a visualização e o trabalho com esses arquivos. Cada formato requer a instalação de um software especial que é inconveniente. Board Viewer é um software destinado a visualizar vários tipos de arquivos Board View. Essa é uma tradução livre do que está escrito aqui. Bom, para fazer o download, basta clicar neste botão Download Board Viewer. No momento em que faço esse curso para você, a versão disponível para download é a 2.0.1.9 beta. Obviamente, isso pode e vai ser diferente dependendo da época em que você for fazer o download. Faça o download normalmente para o seu computador, lembrando que você precisará de um computador para usar esse programa. Quem trabalha com reparo de placas precisa ter um computador para ler datasheets, Board View, fazer download de arquivo de BIOS e tudo mais que for necessário. Não tem como depender somente de um celular para isso. Você pode usar um computador desktop ou notebook, por exemplo. Fez o download? Use um descompactador tipo o WinZip ou o WinRAR para descompactar o arquivo em uma pasta de sua preferência. O programa não requer instalação. Basta abrir a pasta Board Viewer, localizar e iniciar o arquivo boardviewer.exe. Um detalhe: caso algum antivírus detecte ele como um arquivo desconhecido ou qualquer coisa do tipo, pode autorizar a execução do arquivo normalmente. Ele não é um vírus. Você fez o download de um site oficial e é um programa amplamente utilizado. E ao abrir o programa Board Viewer, inicialmente você verá uma janela com algumas opções no menu superior e uma área vazia, totalmente branca. Configurações iniciais do Board Viewer. Vamos agora fazer algumas configurações bem simples, mas
importantes. Primeiro vamos clicar no menu Options. Vai abrir essa janela que vemos aqui. Na aba General, não precisa mudar nada se você não quiser. Sugiro deixar como está. Essa aba configura o seguinte: use only one instance of program, ou seja, use apenas uma instância do programa. É uma opção, no meu entendimento, que impede a abertura de várias instâncias do programa Board Viewer ao mesmo tempo. Quando ativada, significa que somente uma instância do programa poderá ser executada de cada vez. Isso pode ser útil para evitar conflitos ou sobreposições de janelas quando você estiver trabalhando com vários Board Views. E temos também aqui a opção Launch Board Viewer in Full Screen. É uma opção que faz com que o programa Board Viewer seja iniciado em tela cheia. Ao ativar essa opção, o programa ocupará toda a tela do monitor, proporcionando uma visualização ampla e sem distorções. Agora vamos na aba Graphics, onde teremos algumas opções bem úteis. A opção Graphics Acceleration no programa Board Viewer permite escolher o método de aceleração gráfica a ser utilizado pelo programa. Veremos a opção Graphics Acceleration, onde tem as opções Direct 2D. Essa opção utiliza a aceleração gráfica fornecida pelo sistema operacional através do Direct 2D, que é uma interface de programação de aplicações gráficas da Microsoft. Essa opção pode fornecer uma renderização mais rápida e suave dos elementos gráficos no Board Viewer, aproveitando o suporte de hardware do sistema. GDI. Essa opção utiliza a renderização por meio do GDI, que significa Graphics Device Interface, que é uma API gráfica básica do Windows. Essa opção é mais simples em termos de recursos gráficos e pode ser usada em sistemas mais antigos ou em casos em que ocorra problemas com a aceleração gráfica do Direct 2D. Inicialmente, para evitar ao máximo a ocorrência de erros, vamos marcar a opção GDI. Agora vamos para a aba Associations. Nesta aba vamos associar os tipos de arquivos que serão abertos pelo Board Viewer. Podemos selecionar todas as opções. Por fim, vamos clicar em OK para confirmar as configurações. Abrir um Board View e funções básicas do programa. A primeira providência é ter o arquivo do Board View. Feito isso, basta acessar o menu File, Open. Localize o arquivo e clique em Abrir. Outra forma bem simples é simplesmente efetuar um clique duplo diretamente no arquivo do Board View. Caso tenha configurado o programa Board View corretamente, ele vai abrir o arquivo. A não ser que o arquivo esteja danificado, aí ele não vai abrir. Provavelmente vai surgir um erro na tela ou qualquer coisa do tipo. Basicamente falando, você vai visualizar o diagrama exato da placa, todos os componentes como é na placa real. Tudo isso sobre uma tela preta. Abrir um Board View qualquer? Agora é super interessante você aprender as funções mais básicas do programa. E é bem simples, vejamos. Pressione F1 e abrirá uma janela onde teremos todos os controles usando o teclado
e o mouse. Ou clique em Help Controls. Vai estar em inglês, mas vou traduzir aqui para você. Os controles para teclado são Alt mais F4, fecha o programa, Ctrl mais O, exibe a caixa de diálogo, abrir arquivo. Você pode criar um arquivo arrastando-o para a janela do Board View. Para o formato TSICT, também abrirá uma pasta. Eu estou fazendo uma tradução livre em tempo real aqui, ok, pessoal? Portanto, se passar algum erro despercebido aí na minha tradução, pode colocar lá nos comentários da aula, ok? A gente volta aqui na aula, faço uma edição se for necessário, coloco uma nota aqui. Então, tranquilo? Então, eu vou prosseguir com a tradução livre em tempo real aqui. Vamos lá. ESC fecha o arquivo Board View, atualmente aberto. A, W, D ou S, né? As teclas A, W, D ou S. Mova a marca mais, né? A marca mais que temos no meio da tela do Board View para a esquerda, cima, direita ou para baixo. Arrows keys, que são as teclas direcionais do teclado, move a tela para a esquerda, cima, direita ou baixo ou para baixo, né? Vai mover a tela onde está o Board View. Tecla Shift amplia a área sobre a marca mais. No caso aqui temos um hold, ou seja, manter pressionada. Enquanto mantemos a tecla Shift pressionada, vai ocorrer um zoom. Ao soltar a tecla Shift, vai voltar ao normal. Nós ainda vamos praticar isso e você vai entender como é que funciona. E ou Enter, né? A tecla E ou a tecla Enter seleciona um elemento ou um pino sob a marca mais no meio da tela. Eu estou falando aqui marca mais, mas na verdade é a mira, né? Aquela mira que temos no meio da tela. Eu vou abordar isso com você já já. É porque traduzindo aqui de forma livre temos aqui marca mais, sob a marca mais. Tranquilo? Vamos seguir em frente. Tecla Ctrl, né? Enquanto mantém a tecla Ctrl ativada, vai realçar os nomes das partes. Já já vou abordar isso com você na prática também, porque isso aqui é um recurso muito importante. Tecla Espaço vira o quadro tela. Você vai virar o seu quadro, a sua tela. Ou seja, você vai virar a placa. Vamos dizer assim que fica mais fácil entender. Tecla Tab, né? A tecla tabulação, alterna as guias Part, Net. A gente vai alternar entre as guias, entre as abas Part e Net. Tecla F amplia o quadro para caber na janela. Na prática, se você tiver dado um zoom na placa, no circuito, você pressiona F e esse zoom vai ser diminuído para que a sua placa seja totalmente exibida na tela, de forma inteira, de forma completa. Teclas mais ou menos, né? Tecla mais ou tecla menos. Você aplica o zoom, você pode aumentar ou diminuir o zoom. R gira a tela no sentido horário. Essa barra aqui, ó, esse símbolo da barra, gira a tela no sentido anti-horário. Tecla M espelha o quadro, a tela. Você também pode espelhar o quadro usando o menu de exibição. Tecla H destaca os nomes das peças. Use a tecla Ctrl para ativar, desativar temporariamente o realce.
Os controles para mouse são: clique no left, né, na esquerda, no botão esquerdo do mouse, selecione uma parte ou um pino sob o cursor. Se não houver elemento sob o cursor, ele desmarcará o que está selecionado no momento. Left, né, esquerda, mantenha pressionado e mova. O primeiro aqui, left clique, esquerda clique, clicar com o botão esquerdo. Agora temos aqui um left hold down and move. Esquerda, mantenha pressionado e mova. Vamos usar o botão esquerdo do mouse, mantendo ele pressionado e mover. Vai mover a tela em qualquer direção. Na prática, você pode arrastar a placa em qualquer direção. Tranquilo? Próxima opção é o botão direito do mouse, mantendo ele pressionado. É um zoom rápido da área sob o cursor. Depois que o botão for liberado, o quadro, a tela será exibida na mesma posição de antes. Ao segurar o botão direito, você pode usar o botão esquerdo e a roda como de costume. Temos também aqui a opção Left Click, que seria um clique com a roda do mouse, amplia o quadro para caber na janela. E o Elf Scroll, que é rolar aquela roda, né? Rolar o scroll. Aumenta ou diminui o zoom do quadro. Eu estou falando quadro, pessoal, porque board é quadro. Lembre-se, eu estou fazendo uma tradução livre. Mas na prática, o que é isso aqui? Nós podemos ampliar ou diminuir a placa. Tranquilo? Basta utilizar o scroll do mouse. Se você girar ele para um lado, vai aumentar o zoom. Você vai aumentar o zoom na sua placa, no seu diagrama. Se você girar para o outro lado, vai diminuir. É algo que você pode praticar agora, se você já tiver com o seu board view aberto. Podemos fechar essa janela, Ctrl, e voltar à janela principal, onde há um menu na janela principal do Board Viewer, com algumas opções de rotação, zoom, um botão top para visualizar o lado principal da placa, onde fica o processador, memórias e tudo mais, um botão bottom para visualizar o lado inferior da placa, uma caixa parts, onde podemos digitar ou selecionar nomes de componentes, por exemplo, CPU fan, e uma caixa nets, onde há todas as tensões ou sinais presentes na placa.